Graça e paz, boa noite. Estamos mais uma madrugada reunidos para aprendermos sobre a palavra de Deus. Nesta noite nós vamos estudar sobre a segunda epístola do apóstolo Pedro e ele vai nos falar sobre fé. Algo que a palavra nos cobra é fé. Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós pensamos, vamos orar, vamos buscar, eu preciso orar, eu preciso de respostas. Mas algo que nós precisamos prestar atenção é como está a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é só confessar ou declarar algo até receber. Muitas vezes as pessoas declaram, não, eu tenho fé, eu sei que eu vou receber. Mas fé não é apenas declarar que tem fé. É aliança inabalável, é permanecer firme na palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar sobre fé. Segunda carta, capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, a prática das virtudes cristãs. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude o conhecimento. Ele diz, com diligência, com empenho, acrescentai, associe essas coisas à fé. E ele diz, a primeira delas que deve ser acrescentada à nossa fé é a virtude. Virtude é caráter, é excelência, é moral. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Jesus para e diz, alguém me tocou. E os discípulos, claro que tocou, uma multidão está te tocando. Mas Jesus diz, não, de mim saiu virtude, de mim saiu excelência. Alguém tocou em mim buscando algo diferenciado. Então, a primeira coisa a ser acrescentada à fé é a virtude. Se não houver caráter, não houver excelência, se não houver moral, nós não atingiremos a fé. A segunda parte diz assim, vós também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Conhecer a Deus. O conhecimento de Deus tem que ter sabedoria para conduzir a nossa vida. Nós temos que ter conhecimento. A palavra diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Por que o povo sofre? Por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não andaremos com Deus ou não obedeceremos a Deus. O terceiro ponto que o apóstolo fala, diz assim, e o conhecimento, a temperança. Temperança é domínio próprio, é o controle da alma e a habilidade de manter o velho homem, o Adão, na cruz. Temperança. Quando aquele momento, ontem nós falamos de irritar. Quando estamos irritados, nós não geramos. Então, a temperança é o domínio próprio. A nossa fé, ela vai atuar, ela vai crescer quando nós temos um domínio próprio. É o controle da alma, é a habilidade de manter o velho homem, o Adão, na cruz. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim, melhor é o que governa a sua alma do que o que toma uma cidade. Não adianta ser um grande conquistador se não domina a sua própria alma. E vai seguindo, aí vem a temperança é a fé manifesta em equilíbrio e o controle da alma.
o controle da alma. E tudo isso vai gerando o quê? A paciência ou a perseverança. A fé ela exige paciência e perseverança. Esperai no Senhor, confia no Senhor, persevera, continua buscando, continua nesse caminho, não desista, não tire a mão do arado, não pare de buscar. No nosso conceito, bom é o que chega primeiro, que tira vantagens. Sempre achamos que temos que chegar primeiro ou tirar vantagens, mas no reino, a escada do sucesso, ela é ao contrário. Os primeiros, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Não é aquele que tem pressa, não é aquele que é afobado, não é aquele que passa por cima dos outros. Quem quiser ser o maior, tem que se tornar o menor. Quem quiser receber, tem que dar. Quem quiser ser servido, tem que servir. Então, se tornar como uma criança. Jesus nos ensina, olha, se torne como uma criança. Então, a paciência, a perseverança, confiando em Deus, esperando em Deus, confiando que o Senhor vai nos abençoar. E aí vai crescendo, e ele vai dizendo no versículo 6 por 7, e o conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Um vai acrescentando ao outro, um vai colaborando com o outro. São 7 atitudes que devem ser acrescentadas à nossa fé. Piedade, reverência, temor de Deus, bondade. Piedade é manifestar uma atitude de submissão à vontade do Senhor. É o aprender a calar. Piedade é não guardar mágoa. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É confiar em Deus, é esperar em Deus. Então nós vamos entendendo que a fé, ela vai sendo acrescida de coisas que vão nos fazendo maior, que vai nos fazendo entender. Então ele começa dizendo, olha, mesmo nisto, pondo nisto toda diligência, pondo nisso toda aplicação, acrescentai a vossa fé, acrescentar. Você tem que ir pondo para acrescentar, funcionar, é empenho, é associar. Então vai se empenhando em buscar essas coisas e associando essas coisas à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é apenas repetir palavras. É conhecimento, é sabedoria, é paciência, é virtude. Porque aí começa passo a passo. A fé, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. O conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal. E a piedade, o amor fraternal. O amor fraternal. O homem natural é egoísta. Aprendemos com o sistema do mundo a governar pela mentalidade carnal, que nossos interesses estão em primeiro lugar. Jesus, o homem espiritual, nos ensina a colocar o nosso próximo adiante de nós, amar o nosso próximo. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz assim: suportando-vos uns aos outros. O que significa a palavra suportando-vos uns aos outros? É dando suporte, é dando apoio, é sendo conselheiro, é sendo amigo,
é suportando, é ser um suporte para os outros. E no final vem a palavra caridade. Caridade é amor. Na caridade não há temor. No amor não há temor. Na caridade não há temor. Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu amo o Senhor Jesus. Eu amo servir ao Senhor. E ele responde e diz assim: se você me ama, guarda os meus ensinamentos. Se você me ama, você me obedece. A obediência, obedecer deve ser algo natural. Como a fé é algo natural, mas é algo que vai crescendo, que vai sendo associado. Sem essas coisas, a nossa fé não agrada a Deus. Sem acrescentar ou sem buscar essas coisas, sem a diligência de buscar essas coisas, sem ter essas coisas em nossa fé, nós somos apenas como um sino batendo. A nossa oração, ela não alcança o objetivo. Ela não chega ao trono da graça. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, 27, diz assim: e a unção que vos recebestes, dele ficai em vós. Aquilo que nós recebemos de Cristo. Se nós somos cristãos, nós temos que ter tudo de Cristo. Como Cristo agia, como Cristo falava, como Cristo respondia, porque nós somos representantes de Cristo. Então a nossa oração tem que olhar para Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele é quem nos ensina a caminhar. É Ele que nos ensina como conquistar. Então a fé não é apenas declarar, eu tenho fé. Não é apenas, como nós lemos ontem que Jesus ensinava, não é apenas repetir palavras. Mas a fé, ela é viva. É algo que precisa ser acrescentado. É algo que precisa de diligência, precisa ser buscado. É algo que nós precisamos de mudança, de transformação. É algo que quando nos achegamos à palavra do Senhor, por isso ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, nós temos que guardar a sua palavra e viver pela sua palavra. Aprender a perdoar, aprender a não se irritar, a não permitir que a ira se coloque sobre a nossa cabeça, que fique 1 dia, 2 dias, 3 dias sobre nós, mas que nós venhamos aprender a acrescentar tudo isso que Pedro está nos ensinando. A virtude, que é caráter. Não adianta eu falar que eu sou um servo de Deus e eu ter um caráter deformado. Ser vergonha para os meus familiares, ser vergonha para a igreja, ser vergonha aos meus vizinhos. Então a virtude é caráter, é excelência, é moral. Tudo isso nós temos que buscar em Cristo Jesus. A ciência, o conhecimento de Deus, temos que ter a sabedoria para conduzir a nossa vida. O povo sofre. Se perguntarmos por que sofremos, sofremos porque não conhecemos, por falta de conhecimento. Não conhecemos a Deus, não conhecemos o que Ele pode nos proporcionar, o que Ele quer nos proporcionar. Não temos a temperança, o domínio próprio, o controle da alma e a habilidade de manter o velho homem, o Adão na cruz. Pecamos
caímos em tentação, não resistimos. Por isso, Provérbios diz: melhor é o que governa a sua alma do que o que toma uma cidade. Se eu não governar os meus desejos carnais, se eu não calar a minha alma, o apóstolo Paulo ele nos ensina o quê? Eu esmurro a minha carne, eu não deixo ela me vencer, eu coloco ela no seu devido lugar, porque eu preciso crescer espiritualmente. Então a oração, ela vai nos aproximando de Deus. Sempre que eu digo eu vou orar, eu preciso orar, eu estou dizendo para mim mesmo, eu preciso o conhecimento de Deus. Eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso conversar com Deus. Como é que nós conhecemos as pessoas? É conversando. E quanto mais eu me chego a Deus, mais eu vejo o quanto eu sou pequeno. Mais eu enxergo a minha carnalidade. E mais eu sei que eu preciso de santidade, de cura, de sabedoria, de perdão, de liberar perdão. Então a oração, ela vai nos direcionando para crescermos em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós queremos? Agradar a Deus. Quando um filho agrada o seu pai, esse filho não precisa pedir nada para o pai. O pai vai lhe entregando, o pai vai lhe dando, o pai vai se antecipando aos seus desejos. Olha, filho, eu vou te dar isso porque isso vai ser bom para você. Filho, eu vou te dar isto para o teu crescimento. Assim, Deus vai agir conosco. Filho amado, filho abençoado. Quando Jesus, ele faz tudo aquilo que o Pai esperava dele. Quando ele entra na água do batismo e ele sai, que voz ele ouve? Este é o meu filho, a quem eu tenho um grande prazer. E essa palavra que nós vamos ouvir, nós não precisaremos ficar pedindo, nós não precisaremos sacrifícios, porque Jesus fez todo o sacrifício por nós. Ele vai dizer essa boa palavra, servo bom e fiel, e vai nos dando tudo aquilo que precisamos. Busque esta palavra, cresça a tua fé, acrescente, busque com diligência, acrescentai à vossa fé a virtude é o conhecimento, conhecimento a temperança, temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal a caridade. Tudo isso vai nos elevando. Que esta noite o Senhor Jesus, Ele ouça a nossa necessidade de crescimento. A oração nos eleva a Deus. Sempre que nos dispomos a orar, nós estamos pedindo ao Senhor: eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso vencer os desejos da minha alma. E a palavra do Senhor diz que Ele não nos negará coisa alguma. Tudo o que você pedir ao Senhor, em nome de Jesus, o Pai que está nos céus, Ele vos dará. E vos dará com alegria, com prazer. Ele não nos nega nada. Ele tem prazer em nos entregar. Por isso, busque esse crescimento. Acrescente, busque com diligência. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que abra o nosso entendimento. Que nós venhamos crescer em conhecimento da palavra e que possamos receber tudo aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Que Ele olhe para nós e nos veja como servos bons
e fiéis. Feche os teus olhos, fale com Deus. Fale da necessidade de acrescentar a tua fé, de trazer a tua fé. Tudo isso que faz ela diferenciar da fé que nós pensamos que basta repetir palavras, que basta fazer palavras vãs e repetições, que muitos se tornam hipócritas, gritando nas praças, nas sinagogas, mas que esse crescimento nos aproxime cada dia mais de Deus. Senhor meu Pai, te agradecemos, Pai, porque a tua bondade e a tua misericórdia, tu sabes, Pai, o quanto necessitamos de ti. Senhor, a minha alma grita por necessidades, mas a tua palavra diz que nós não teremos falta de nada, que o Senhor é o nosso bom pastor e de nada sentiremos falta, porque tudo aquilo que precisamos, o Senhor acrescentará. Que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Senhor te guarde e que haja um crescimento espiritual em nome de Jesus. Amém.